Olá, boa tarde. Nós estamos começando mais uma vez o nosso Caminhos Online, o programa que a BMO, Associação Brasileira de Mídia Out of Home, realiza toda terça sim, porque tem a terça não. A gente faz nas terças sim, terça não tem um programa. Hoje é uma terça sim. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Luiz Riton. O Luiz, ele é VP de mídia da Liu Lara TBWA. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês aqui, para a gente bater um pouco de papo aí, trocar um pouco de experiência entre a gente. Aí. Então, o prazer é todo nosso e a ideia, quando a gente te convidou, a ideia básica era entender como que você, que é, digamos, um dos talentos jovens desse mercado, mas que ao mesmo tempo já tem uma experiência, como é que você vê hoje, digamos, o conceito do out of home, sendo que a gente conviveu com, digamos, tudo que acontecia da mídia fora de casa no passado e hoje tem uma mudança. O que aconteceu de lá para cá, na tua opinião? Antes de tudo, obrigado pelo jovem aí, né? Isso é importante para a gente, também faz bem para a gente. Eu faço isso para tentar equilibrar as coisas. Mas é verdade, a gente viveu uma época onde eu trabalhei com muitas contas, né? Ao longo do meu tempo que trabalho de mídia. Trabalhei com uma conta icônica da Media of Home, que foi Philip Morris. Então, aquilo era uma aula, né, de como você trabalha a rua, de como fazer isso. E, então, desde muito cedo eu tive contato com esse tipo de mídia. E como você falou, né, a gente é de uma geração onde muitas coisas foram plantadas para uma geração antes da nossa, né, de como se fazer essa mídia, de como planejar, de como pensar, de como você escolher ponto. E hoje a gente está vivendo uma transição de uma outra mídia que tem uma outra função, né? E isso é muito curioso, né? Porque a gente sempre trabalhava com uma coisa muito ordenada na nossa cabeça, né? Você tem aquela mídia de televisão, de cobertura, e você tinha uma outra mídia que pegava o cara fora de casa, tinha até um consumer journey da pessoa, de como ela sai de casa, que ela vai para o trabalho, que você fazia uma rota entre a mídia de rua, que era uma coisa bacana. Hoje você não tem mais esse sentido, né? É como que você soubesse que o consumidor, na verdade a audiência, né, falando melhor, ela tem uma rotina de vida que passa entre o cara abrir um celular no trânsito, mesmo sendo errado, ao mesmo tempo que ele está olhando se a hora do carro dele está batendo com a hora do relógio de rua, e ao mesmo tempo que ele está vendo um painel bacana num ponto de ônibus. Então, assim, mudou. Acho que o que mudou realmente foi o jeito de se relacionar com essa mídia de rua, né? Antes a gente era meio pautado para como fazer as coisas. Então você tinha, vamos fazer uma empena, vamos fazer um ponto de ônibus, vamos fazer uma placa de rua, que foi icônico, né? Então, tinha um raciocínio muito mais de locais apontados, isso, né? Isso. A parte demográfica ali, o geográfico, né? Era uma coisa muito mais pensada. Então, eu lembro muito disso, e é gozado, porque antigamente tinha uma mídia de placa de rua, que era uma coisa, que era um case sobre coisas regionais, de escolas de inglês e tudo. Então você pensava muito mais aquilo, é mais pontual naquilo, menos no caminho, no trânsito, mais naquela regionalização. E aí você teve que mudar o jeito, né? Acho que o tempo vai passando e você vai sendo impactado por outras mídias. E eu achei bacana que essa mídia também fez parte disso, né? Uma coisa foi muito mais suave, né? A gente passou por uma transição de leis, uma transição de deixar a cidade limpa, o que lá atrás foi danoso, e a gente viu que agora passou por uma educação, né, de como usar. E como tudo na vida, a gente se adaptou e o mídia se adaptou e a audiência também se adaptou a entender como isso funcionaria, né? E eu acho que o que a gente está vivendo hoje, essa transição, é justamente assim, mais uma vez pensar mais na audiência, de como ela se relaciona, e muito mais naquela coisa mais travada, mais segmentada que a gente pensava antes. Então, eu acho que hoje tem uma riqueza enquanto você fala de Media of Home que antigamente você não tinha tanto. E porque ela já vinha mais pronta, ela já vinha com uma semana para você fazer, ela já vinha com tempo, com contrato, com o que você queria resolver. E hoje não, hoje é uma coisa mais leve, mais tranquila. Hoje você consegue se comunicar com o relógio de rua, você consegue pegar o metrô e saber de uma informação de jogo de ontem. Então, assim, ninguém fica pautando se você viu no celular. Você viu a informação. E isso eu achei que essa mídia na rua, que out of home, né, como a gente fala, ela se moldou muito a isso, né? Ela está muito mais preparada. Então, pelo que você falou, eu entendi que você está chamando a atenção para a variedade que tem e também para o conteúdo que essa mídia hoje permite, né? Eu acho que é quase que a gente está trabalhando, né? Está vivendo um tempo onde você percebe onde você vai ser impactado, né? Então você percebe que o cara numa transição entre um ônibus, um metrô e um trem, você vai ser impactado por uma mídia. Eu acho que a audiência não consegue dosar isso. Eu estou vendo um painel desse jeito, ou estou vendo uma placa daquela maneira. Mas ela sabe que a mídia vai acompanhar ela.
E ricos são os planos que conseguem fazer essa passagem, sendo natural isso. E eu acho que isso que é o bacana. O trabalho do mídia é deixar isso natural para a pessoa. E eu acho que essa mídia está ajudando muito a gente. Ela está trabalhando em prol de você saber, ó, o caminho da audiência é esse. Eu consigo atingir ele de uma maneira mais suave, respeitando ele sem ser invasivo. E eu acho que esse trabalho é um trabalho muito rico que a gente não percebe, mas ele vai acontecendo e você vai cada vez... Eu que sou mídia, então assim, eu vou muito de metrô para o trabalho e eu percebo essa suavidade na informação, né? Eu começo a ver minha informação em um ponto e muitas vezes eu consigo ser impactado por uma propaganda em um momento e eu estou em outro e eu estou conseguindo pegar o resto dela. E essa complementaridade eu acho muito rica, é uma coisa que eu acho que a gente não calculava isso lá atrás. Né? Quer dizer, talvez, principalmente com o buraco que ficou da comunicação out of home, nós ficamos talvez muito segmentados, não sei se segmentados, concentrados em televisão e um pouco de mídia impressa. Isso. Perdeu agora esse conceito que está vigorando, que é você pode ter televisão, mas você pode ter esse tipo de mensagem em outros momentos sendo lembrado. E o que eu acho, Geraldo, que assim, o rico nisso tudo, né? Eu acho que assim, eu imagino assim, né, respeitando todos os pensamentos e premissas estratégicas de cada cliente, de cada comunicação, mas é como eu volto a falar, né? O jeito que a mídia out of home conseguiu trabalhar isso e deixar isso de um jeito mais suave, é quase que assim, é lógico que é necessário que eu impacte a pessoa na rua, mas o jeito que foi montado isso, é inevitável que você tenha um plano de televisão bem feito, uma mídia impressa para um formador de opinião, para uma mídia segmentada, mas esse contorno em volta é uma coisa que eu acho que ficou muito rico. E eu vou dar um exemplo muito bom que eu penso muito nos meus planos e passo muito para a equipe lá. Hoje você não tem que falar assim, faz mídia out of home perto de um colégio, perto de um supermercado. Não existe mais isso. Hoje você tem que fazer a mídia como se ela fosse, como se o alcance da sua visão fosse o seu perímetro. Então, você vai para a escola chegando por algum lugar. Agora, se você vai de metrô, se você vai de ônibus, se você vai passar na frente de uma plataforma que tem um painel, isso não interessa pela construção, porque não é mais aqui tem uma concentração de pessoas assim. É o caminho todo. E isso você vê em campanhas que passam em grandes avenidas, você vê em campanhas que se constroem através de passagem de metrô. Então, eu acho que os mídias começaram a entender isso, né? Não tem mais aquilo, vamos chamar uma mídia para falar disso ou daquilo. Até porque isso são perfeitas. A mídia que atinge o cara no mercado é bem feita para isso, ela é perfeita. A mídia do metrô é perfeita, a mídia que pega o cara no shopping ela é bem feita. Agora, a construção de todas se abraçarem e todas comporem o todo é que eu acho que é o mais rico de tudo. Mas você está falando dessa mudança, de certa maneira, é uma mudança de você enxergar que vai ter um caminho que a pessoa vai fazer. Aquilo que você falou da jornada da pessoa, né? Isso. Então, nesse caminho, não importa se ele vai de ônibus, de metrô, o que interessa é você poder falar com ele em outro momento, além da televisão, que supostamente já falou. E é engraçado que acho que com o tempo, Geraldo, as pessoas começam a... E isso, para mim, é o grande ponto, né? É você não invadir o território dele, o cara passar por aquilo, ele perceber aquilo de uma maneira leve, né? Eu acho que... isso que eu acho que ficou uma coisa nesse tempo de hoje, eu não calculava. Se há 15, 20 anos atrás, eu não imaginava que chegaria nesse ponto. Eu imaginaria que a gente teria transições de mídia, de formatos e tal, mas eu não imaginaria que você conseguiria cobrir uma audiência da hora que ele sai da porta da casa dele até o outro ponto que ele vai ter que chegar de uma maneira tão sinérgica, tão tranquila, tão leve. Ou durante o dia, em diferentes momentos, né? Para levar e trazer do trabalho. Né? E eu acho que uma dica que eu fico aqui, uma dica bem simples e bem, não querendo ser, né? Não, nós mandar da ordem, mas assim, eu acho referências. Que o mídia entender isso, entender essa necessidade no seu plano, quando ele montar um plano de televisão, é necessário. Ele tem que ter assim, ele está naquele momento do cara no sofá da casa dele depois do banho dele, mas esse outro momento que vai complementar isso, a mídia out of home ela faz de uma maneira muito perfeita, ela faz de uma maneira muito mais leve e ela trabalha como um conjunto que ele não pode ser tirado de lado. Isso para mim eu acho que é uma coisa... Eu acredito que o fato de você falar com essas pessoas no ambiente normal, quer dizer, não estou no laboratório, eu estou na rua. E na rua eu encontrei a pessoa, aquela mensagem que eu tinha visto se confirma aqui, né? Isso, e as pessoas, e é engraçado que as pessoas... Uma coisa que a gente pensa, né? As pessoas não estão montadas em fazer o roteiro ouro, o roteiro diamante. As pessoas estão vivendo a vida delas. Exatamente. Então, hoje com o advento de apps que falam o melhor caminho,
mais ainda você tem que trabalhar com isso. Mais você tem que trabalhar que assim, ele vai sair do óbvio. Ele vai se deparar com pontos de ônibus que ele nunca viu na vida. Ele vai virar numa esquina que vai ter um relógio de rua que ele nem imaginava que teria ali. Se você fosse comprar o ponto específico, você não compraria aquele. Você perderia aquele, ele. né? E isso eu acho que é uma coisa que é muito rica. E eu acho que os mídias têm que levar em consideração como referência de estudo. Assim. As pessoas estão mudando o jeito delas e como eu saber como pegá-las em cada momento é... Então, muitas vezes, a pessoa pode mudar ali naquele momento. Nossa, tá muito trânsito hoje que eu acabei de ver que eu vou demorar 45 minutos para minha casa. Eu vou pegar um cinema. Ele vai ser invadido por uma mídia de shopping que muitas vezes não está no plano que o cara pensou. Ou então o cara vai falar assim, eu vou aproveitar hoje, como a gente estava comentando há pouco tempo aqui, sobre tá muito trânsito, hoje eu vou de metrô. São mudanças práticas que a vida moderna estão deixando, que essa mídia precisa calcular. E não calcular naquele momento, ele sai daqui, pega essa avenida principal, esse cruzamento é muito importante. O papai e mamãe não acontece mais o tempo todo. As pessoas pararam de fazer isso. Então, deixa eu só recuperar. Nós estamos conversando hoje com o Luiz Riton. Luiz Riton é VP de mídia da Liu Lara TBWA. E ele acaba de trazer uma ideia bem interessante, que eu nunca tinha pensado, que é como nessa riqueza que nós temos de alternativas de mídia hoje, um exemplo como o Waze ou a variedade de alternativas que tem do digital out of home podem contribuir, né? E como tem uma lógica de você pensar num conceito de uma mídia que não é aquele ponto, é um conjunto deles que vão entregar um resultado, né? E eu acho que isso a gente, a gente está tendo um desafio lá na equipe que é muito em cima disso, né? A gente não quer mais apresentar planos em formato de cronograma. A gente apresenta planos em formato de teia, que ele mostra, ele dá certeza para o cliente que aquilo está sendo coberto, que a mensagem dele, que a comunicação está sendo trabalhada em pontos. Então, ao mesmo tempo que esse cara pode estar olhando um relógio de rua e sofrer uma interferência, ele tem que saber que a hora que ele chegar no momento de ele consultar o e-mail dele, ele vai estar no ambiente digital. Então, assim, essa construção de informação é que eu acho que deixa rico, então, e não o sempre famoso... o conceito de falar com a pessoa em diferentes momentos. Isso. É sempre... eu acho uma coisa assim... não é que é ruim falar assim, né? Mas acho que é muito rico. O mídia daqui a uns 5 anos, a missão dele vai ser que a comunicação entre na cabeça da audiência, mas ela não saiba dizer de onde veio. E isso, para mim, eu acho que é o ápice da comunicação moderna. Ser mais espontânea. Mas, assim, eu vi que aconteceu alguma coisa, mas eu não sei de onde ela foi impactada. Eu acho que aí sim, grandes meios, né, os meios mais tradicionais vão levar à frente, né, eu vi isso no comercial de televisão. Isso vai acontecer porque é uma coisa cultural. Até a lembrança do comercial de televisão tende a ser maior do que tudo. Tem que ser mais forte, né, até pelo momento que tá ativando ali na cabeça do cara. Mas eu acho que o jeito que isso vai começar a entrar na cabeça das pessoas vai ser uma maneira construída por um conjunto de mídias, e eu acho que o out of home faz parte vital disso. As pessoas estão vivendo esse 100%. Agora, até um tempo atrás, as pessoas em agência, anunciante, não estavam pensando assim. Quando que você acha que começou a cair essa ficha? Em que momento as pessoas começaram a enxergar que tem uma nova oportunidade diferente do padrão que vinha sido praticado até então? Não é uma lógica, né? Mas acho que é uma coisa que a gente fica atrás da mesa, né? Eu acho que quando a gente trata a pessoa como cliente, como agência, como consumidor e tal, quando você separa isso, você perde o ser humano. E quando você lembra que lá do outro lado da mesa tem um cliente que é um ser humano e foi impactado, ele começa a sentir falta. Então, muitas vezes você recebe um insight de um cliente em virtude de uma coisa que ele leu e tal. Mas eu acho que o dia a dia hoje está ficando muito forte. Hoje, você citou esse fenômeno que é o Waze. Não existe um cliente que não fale de um Waze numa reunião. Ou porque ele atrasou, porque ele chegou cedo, ele vai citar a app. Vai citar o... Eu tive semana retrasada conversando com o nosso amigo Márcio Zorzella, que agora está na Dentsu. Ele falava, mais ou menos assim, tem 2 coisas que eu nunca digo não. Para o Waze e para minha mulher. Justamente. Que, se disser não, você está perdido nos dois. Você tá perdido o que disser vai por aqui, você vai por aqui. Né? E justamente, acho que isso que eu acho que quando o cliente olha um Waze da vida, ele fica cobrando que você esteja lá. Ao mesmo tempo dessa outra mídia. Então ele vê um relógio de rua, ele vê um painel de metrô, ele vê no shopping os digital signs, ele vê aquilo, ele cobra assim, como é que eu não estou aqui? E por que eu não estou aqui, né? E eu acho que isso é uma coisa que o mídia começa a receber, e ao mesmo tempo eu acho que assim, o exercício do mídia é o conhecer o ser humano e o jeito de você atingir ele, né? Então assim, eu acho que automaticamente essa mudança de planos vão acontecer, e o jeito de mostrar um plano que vai contar, vai sair desse famoso papai e mamãe, é uma obrigação, já porque assim,
o mundo está caminhando muito para isso. Acho que está ficando uma coisa muito óbvia, que não é mais o papai e mamãe, né? E por tudo que a gente vê, por mudanças de audiência, por mudanças de leitura. Mais sob medida para cada produto. Eu acho. E também saber como esse produto se relaciona com essa pessoa, né? Se muitas vezes o cara fala assim, puta, tá na hora do cara de uma sexta-feira ali, perto de um feriado, o cara ser impactado por uma coisa de viagem. É muitas vezes no momento que o cara tá indo em trânsito da casa dele pro trabalho, é no momento que ele tá pensando. Então, eu acho que é isso que o mídia tem que começar a observar mais, né? Como você pega essa pessoa nesses momentos e não no final da conta falar assim, eu peguei ele no relógio de rua, eu peguei ele no metrô, não. Você pegou ele, você formou um plano que pegou ele. Essa conjunção que é fenomenal, né? Você, entre os teus clientes, você já sente claramente, tem resultados de um ou outro que tenha feito tal experiência e tenha sido boa? Sim, tem um cliente pra gente que é pontual, assim, que ele é extraordinariamente forte nisso, que é a Apple. A Apple entende a relação dela na rua e ela faz campanhas. Hoje ela está montando com o Media of Home uma campanha que é icônica sobre o iPhone 6 agora, né, que são as fotos, né? Mas ela já veio na construção dela. Ela que está com essa campanha maravilhosa. Essa campanha das ruas é tudo com aquelas fotos do iPhone 6, agora que eu lembrei. Que hoje a gente tem até uma... Né, as pessoas percebem à noite, parece uma galeria de arte. É uma galeria de arte, assim. Né? É isso que ela... Muito legal. Esse movimento que ela quer fazer. Então, assim, ela foi uma... que lá atrás, ela apurou a gente, né, no sentido de... É esse o caminho. A televisão vai estar, a revista vai estar, mas... O Out of Home é o caminho, é lá que as pessoas vivem, né? As pessoas, elas têm realmente, elas vivem a vida fora de casa. E como que eu faço isso? Então ela faz de uma maneira maestral, assim. É muito bom o jeito que ela faz e como a gente pratica. Isso com os outros clientes, a JBS começou a fazer. E é uma comunicação pura, porque, digamos, limpa. É uma foto, não tem nenhum malho, é isso. É isso. Né? O malho tem, mas é implícito, é mais rico, né? Isso. O símbolo dela é a simplicidade, né? Então, assim, tudo que é simples é muito bom. E isso você vê ela se exercitando no Out of Home assim, de uma maneira linda, né? Porque você fala assim, a noite aqui não é uma galeria de arte e é o que ela quer passar para as pessoas. Você tem o poder com o seu device ali, com o seu aparelho de fazer isso. Um iPhone 6 te dá a chance de você fazer isso. É o que a gente está fazendo, porque aquelas fotos são reais. São fotos de pessoas reais, não são fotos produzidas. Então o Geraldo foi lá, tirou uma foto bacana, mandou lá e isso virou uma campanha. Isso que ele quer passar. Ele supostamente ia gastar a mesma coisa fazendo uma campanha ruim ou essa. E gastou para fazer essa, perfeito, muito melhor, né? Isso. Então... E é isso que é uma coisa que a gente todo dia exercita, que é, pra gente foi mais uma... Isso contribuiu com o planejamento nosso e veio muito input deles, mas na hora que isso fica em pé, você vai assim, não, era isso. Mas quando vocês fizeram isso, você citou que tinha televisão, talvez tivesse mídia impressa, não sei o que mais. Deu para sentir uma contribuição do Out of Home nisso? Sim, específico? 100%. O impacto hoje da campanha de Apple no Brasil, ela se dá em virtude do Out of Home. 100%. Assim, eu não vejo... É engraçado que a gente pode fazer uma relação com a campanha recente que tivemos e pegou mobiliário urbano, não sei qual parte do digital pegou também, do YouTube, né? Fazendo. Então, tem hoje um raciocínio entre on e off, que a gente até teve uma conversa recente, que mostra que não tem mais distinção, né? Não e quanto existe, mais né? misturar, melhor. Eu acho que é isso que por isso que eu frisei a parte do plano, porque eu acho que o plano de mídia não vai ser mais cronograma, Geraldo, porque assim, quando você faz um cronograma de mídia, você automaticamente você segmenta, você trava aquilo. Eu acho que não é mais isso. Hoje é ponto de contato, é você se relacionar com a vida das pessoas, assim, os planos de mídia têm que caminhar para isso, é uma coisa que a gente tem que exercitar. Se no futuro vai ser um vídeo que vai mostrar um plano de mídia, mas a gente lá na agência fez um plano, inclusive a gente foi fazer de Out of Home, que foi uma concorrência, que a gente pegou um funcionário nosso e saiu da casa dele com tudo que ele foi impactado de mídia pelo caminho. A gente colocou uma GoPro no peito dele e ele saiu filmando. Olha que legal. Saiu um material assim muito rico, porque era uma mistura entre a relação dele lendo um livro no metrô e o momento que ele via um painel. Então você percebia que assim, a relação entre as mídias, na cabeça da audiência, ela não fica assim ticando offline, out of home, digital. Ela vive, né? Vai complementando. Por vezes você não consegue ler inteira numa peça, vai complementar na outra ela depois. Vive. Eu acho que hoje, eu tenho certeza que assim, com o avanço tecnológico do out of home, a gente vai chegar muito próximo de uma coisa que eu vi quando eu lembrei que ia bater o papo com você, eu falei, não posso esquecer desse exemplo pro Geraldo. Tem um filme antigo, acho que deve ter uns 10 ou 12 anos, chama Minority Report, do Tom Cruise. Tá, e o Tom Cruise está numa estação de metrô fugindo, o problema dele é que a pupila dele fala quem ele é. E quando ele olha para um painel, o painel fala assim, esse celular aqui, Tom Cruise, custa tanto em 3 vezes. Tá. E eu acho que esse vai ser o futuro. As pessoas vão passar por um lugar e quando elas receberem uma mensagem do Out of Home, ele vai identificar quem é aquela pessoa.
Não, isso já está ocorrendo na prática. Em entrada de loja, você já sabe que tipo de consumidor comprou um tênis recentemente e deixa eu propor para ele. Isso é muito... Eu acho que esse caminho vai ser uma coisa que vai... É menos que tipo de mídia e mais a mídia conversando com a audiência, né? Para mim, esse é o futuro muito próximo mesmo. Que bom. Deixa eu aproveitar que você está aqui, porque o nosso programa é também bastante assistido. Ele falta bastante, a nossa audiência não é tão grande, mas os que assistem, tem muita gente interessada no mercado, desde agências, anunciantes e operadores pelo Brasil todo, né? A gente sente aqui no mercado de São Paulo que tem muita novidade e tem muita competição, né? Você que está por trás de uma boa agência, uma grande agência, que recado você daria, digamos, para as equipes comerciais dos diferentes veículos que tem aí do Out of Home? O que você acha que está faltando? O que eles podiam fazer melhor, que atenderia melhor você e ao mercado como um todo? Na verdade, Geraldo, é uma coisa que a gente até falou outro dia, né? Uma preocupação que a gente tem hoje. Existe o mídia que está do lado de cá, ele na verdade ele está olhando os pontos de contato, como ele vai fazer uma campanha dele, né? E como ele vai montar. Isso, como eu frisei muito, eu acho que o nosso sonho de consumo para um planejamento é você conseguir atingir a sua audiência de uma maneira limpa, leve, né? Que ela tenha uma transição suave. Eu acho que o profissional do Out of Home precisa entender a complementaridade que ele faz no plano da agência e como ele vai contribuir para isso. O que eu acho que se deve evitar de qualquer forma para mim é a segmentação. É falar, minha mídia faz isso e atende isso e faz isso, porque assim, quando ele faz isso, elimina a cabeça do plano de mídia. Ele trava... Você está dizendo que, digamos, na variedade do Out of Home, se, digamos, uma pessoa for lá ligado só ao segmento de supermercado, por exemplo, não deveria reforçar isso. Não. Porque isso vai limitar demais. Justamente, porque é isso que justamente o mídia, muitas vezes, com aquele dia tarefado dele, onde ele está pensando na construção do caminho, ele só vê uma rua. Então, assim, eu sou uma mídia muito boa no supermercado. Eu acho que vender a mídia dele sempre é bom. Mas o atendimento comercial do lado de lá, precisa entender o que ele vai vender. Vou fazer uma proposta para a Apple, então eu vejo que a simplicidade é uma coisa bacana. Então ele tem que saber como o produto dele vai atender essa simplicidade da Apple. Como o produto dele vai atender uma necessidade da Friboi que não seja simplesmente ir lá no ponto de venda. Eu acho que a dica que eu daria é que os mídias de hoje estão buscando uma complementariedade. O que vai agregar para o meu plano? E quando você vai lá com o discurso de segmentar, é como se você pegasse aquela cabeça dele e separasse. Olha, quando eu fizer só isso, eu vou colocar você no meu plano. E isso é uma coisa que eu acho que tem que ser treinada. Eu acho que é uma coisa que tem que ter um jeito de olhar, que também muitas vezes é difícil, porque você está lá para ganhar seu pão. E muitas vezes você passa uma linha muito fina entre... Será que eu desvendi? Porque muitas vezes o desvender é ser mais estratégico. Falar assim, olha, não estou para esse momento, mas num outro eu vou te atender melhor. Eu acho que é nisso que muitas vezes a variedade é tão rica que ela começa a buscar diferenciação segmentando. E quando ela segmenta, ela sai desse plano da audiência. Então, você fala nesse sentido que tem muito mais potencial de veículos do Out of Home serem comprados se houver um conceito de um volume diferente do que um canal, etc. Eu acho. Que, de certa forma, seria um discurso meio para o rádio também. Porque tem uma atomização de audiência, não vou comprar, exceto que seja um programa, se José Simão, tem uma coisa aquela hora. Mas, se não, me interessa um conjunto que chegue. Eu acho que olhar esse conjunto, assim, esse é o que a gente está vendo, né? O consumo de material de 15 segundos, 5 segundos. As pessoas estão muito rápidas entre elas. Então, você imaginar que num plano você vai contemplar apenas um jeito, uma maneira, é uma fraqueza que você pode demonstrar na hora de você apresentar um trabalho para você. Eu acho que o que o cliente tem que ver é que, assim, eu tenho um caminho ali e esse cara vai me ajudar dessa maneira. Eu acho que lembre-se sempre de como você vai ajudar a construir o que você vai construir no plano dele, né? E não o que ele vai ter quando ele tiver um veículo seu. Então, essa diferença que parece uma coisa boba, ela é muito importante. Porque eu tenho que ter isso, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar naquela subida do metrô, eu tenho que estar naquela rua. Mas quando você segmenta, você tira isso do mídia, né? Você tira esse poder de ser um conjunto para ser uma coisa separada que o mídia vai, com o dia tribunal, assim, quer saber? Eu não estou nesse momento hoje de fazer um supermercado. E o cara tira de uma mídia que era vital. E é interessante para quem está nos ouvindo, porque ele pode até ter um veículo segmentado e que talvez até tenha uma mídia para aquele segmento só, e está chamando a atenção para uma outra que não é, que poderia caber também, né? Justo, e isso acontece todo dia, porque assim, eu vejo muito discurso de veículo que fala assim, nossa, mas esse produto meu aqui,
Vou dar um exemplo, não vou falar o nome, mas vou dar um exemplo muito claro. Produto rural. É um segmento que existe um potencial, um dinheiro muito grande nesse universo. É um universo de muito dinheiro. Mas quando você fica falando todo dia da mesma coisa, que você não quer isso, você não quer isso, você não quer isso, você está arremetendo para o cara e fala assim, não, mas ele só tem isso. Então não é dessa maneira que você apresenta o produto, é outra coisa. É mais uma passagem, porque o cara rural também vai no shopping. Isso, mas quando você fica sempre batendo com assim, eu não sou só rural, você aumenta a força de assim, mas o cara não, faça adaptação para esse tipo de público junto ao teu segmento. E eu acho que é isso que o Out of Home muitas vezes passa, né? Porque você é como você ter a inocência de falar que o relógio de rua é um veículo da rua, de uma avenida. Não, nunca, não. As pessoas não se relacionam dessa maneira com os meios, né? Isso é uma coisa, assim, uma premissa básica. As pessoas não falam on-off, Out of Home ou televisão. As pessoas são atingidas por uma mensagem, simples assim, né? Tá bom, Luiz. Muito obrigado. Geraldo, obrigado a você. Participar. Obrigado a vocês, foi um prazer. Mais uma vez. E conte com a gente aí, estamos aqui para ajudar. Nós conversamos hoje com o Luiz Riton, VP de mídia da Liu Lara TBWA. Queria agradecer a presença no vídeo de todos vocês. Esse nosso Caminhos Online acontece uma terça sim, uma terça não. É uma iniciativa da ABMO, Associação Brasileira de Mídia Out of Home. Gravamos aqui nos estúdios do Terra. Nós contamos também com o apoio de produção da Atmo e da Sambatec, que disponibiliza a subida online do nosso sinal para a internet. Não na próxima terça, na outra, que é uma terça sim, nós estaremos de volta. Abraços.